Aqui você escuta mais um episódio de Elas na Escrita. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão ouvindo. Eu tô aqui com duas autoras que eu adoro, que são também duas amigas, que é a Tatiana Lazarotto e a Ana Liz. E eu tô muito feliz de falar que essa daqui é a segunda temporada do podcast Elas na Escrita. E agora a gente tá muito chique, porque essa é a primeira temporada em vídeo. Então vocês podem ou escutar ou podem só assistir a gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai falar aí de literatura e todos aqueles perrengues que vocês já conhecem. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre livro, publicação, edital, perrengue literário. Vamos ver o que vai surgir daí para frente. E aí, nessa temporada, eu tenho a sorte de estar aqui com a minha parceira, Tati Lazarotto. E a gente está esse ano aí, a gente está alucinando, né, Tati? Tem coletânea, mais tem ideias livro, tem que podcast. Exatamente. A gente vai fazer uma camiseta com essa frase, gente. E aí, então, acho que vocês já me conhecem um pouquinho mais. Eu sou Isabela de Andrade, sou escritora, jornalista. Vocês me conhecem aqui delas na escrita, mas eu vou abrir um espacinho para a Tati se apresentar, já que ela vai seguir com a gente daqui para frente. Ah, legal. Bom, gente, bem-vindos ao podcast Elas na Escrita. Eu estou muito feliz de estar aqui com a Isa e com as nossas convidadas super especiais. Vocês já vão conhecer a primeira. Eu sou Tatiana Lazarotto, eu sou escritora, jornalista. Eu lancei ano passado o livro Quando as Árvores Morrem. Sou uma escritora independente, isso é importante dizer, porque a gente vai falar muito sobre isso hoje nesse episódio. E eu faço 1000 coisas também, tenho mais ideias que juízo. O meu primeiro livro foi pelo PROAC, então eu ganhei um edital cultural, assim como a nossa convidada que está aqui hoje, um spoilerzito. Também estou fazendo com a Isa a coletânea Elas na Escrita esse ano, a gente vai lançar na Flip. Não sei, vou usar uma frase da nossa convidada de hoje. Não sei bem quando esse episódio vai ao ar, mas a gente está aí na iminência de lançar essa coletânea. E eu também organizei a coletânea de Cartas de uma Pandemia, pela editora Clara Boia. Esqueci de dizer, mas o meu primeiro livro também é pela editora Clara Boia. Sou mestre em Estudos Culturais pela USP, me formei em jornalismo, assim como as minhas duas parceiras aqui de mesa, e em letras português. Eu acho que é isso. Eu venho de Santa Catarina e moro em São Paulo há 12 anos. Então, é isso. É um prazer estar aqui no Elas na Escrita, nesses projetos todos e principalmente nessa temporada do podcast. Isso aí, agora a gente está aqui com a Ana, inaugurando a nossa temporada, vai ser a nossa convidada especial para abrir os episódios. Gente, eu queria confessar para vocês que eu tô achando engraçado, que a gente está em vídeo, eu tô um pouco sem saber para onde eu olho. Eu também. Eu não sei se eu olho para as meninas, se eu olho para a câmera, para a parede, mas vamos lá, gente. A gente vai se acostumando. Não, eu estou olhando para vocês, admirando, né? Porque... E Ana, se apresenta um pouquinho para a gente, então. Ai, gente, olha, para começar, eu quero agradecer muito de estar aqui abrindo essa temporada do podcast. Eu espero, assim, que traga muita luz, muito brilho, muita conversa boa, que a gente sabe falar, né? A gente estava aqui conversando e haja conversa. Bom, eu sou Ana Liz Soares, eu também sou escritora e jornalista, também trabalho aí com produção de conteúdo literário, né, há alguns anos, né, principalmente hoje no YouTube, falando sobre este tema que é, assim, inesgotável, que é a literatura, né, e a escrita como parte dessa pessoa que eu sou, né. Sou geminiana também, acho que às vezes tenho mais criatividade que juízo, essa é a frase do mais ideias que juízo, mas acho que isso é uma parte, assim, é uma característica muito forte, né, de ser artista, assim. A gente tem que aprender a se jogar, né, com medo ou sem, a gente vai, enfim, vive que não é fácil. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, de ser escritora independente no Brasil. Falar de literatura é algo muito desafiador, né? Eu tenho muito contato com pessoas que não são da área e sempre surge essa espécie de admiração e estranhamento da pessoa, né? Você trabalhar com literatura é algo assim que é mágico, difícil, lindo e horrível, mas é o que eu sou, né? Eu não me imagino fora disso. Então, muito obrigada por estar aqui e bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, né, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo.
Que legal. Super apresentação. Gente, eu até falei que eu não ia me apresentar, mas eu vou fazer uma apresentação muito breve, Nossa. porque tem muita gente nova chegando agora para essa temporada com a coletânea. Bom, meu nome é Isabela de Andrade, eu criei Elas na Escrita numa vontade muito grande de pessoal de ler mais autoras. Ele começou muito a partir daí, e aí foi ganhando proporções, até eu ver que eu acho que eu precisava de parcerias, precisava de mais gente no projeto para poder tocar o podcast, conteúdo, livro. Eu sou jornalista, né, como as meninas falaram, sou formada em jornalismo e sou formada também em artes cênicas, que acho que é o que me ajuda um pouquinho a ter cara de pau para tocar esses projetos todos. E trabalho com cultura já há alguns bons anos. Tenho 2 livros publicados pela editora Patuá. E nesse ano sai um livro novo meu chamado Baixo Paraíso. Vai sair pela Diadorim. Em breve aí vocês vão saber a data e tudo mais para poderem ir no lançamento. Gente, vamos lá, vai ser muito legal. Sim, eu nem falei do meu livro, eu ia né? falar sobre o seu livro. Não, eu vou falar muito, né? Eu acho que o pessoal vai se cansar, mas para quem não conhece, né? Eu tenho um romance publicado pela editora Instante, que é o Domingo. Foi Mostra a capa dele, Ana. a gente tem vídeo. Eu vou mostrar aqui para as câmeras, não sei. E essa maravilha aqui, né, de livro tão bem cuidado pela editora. Eu sempre elogio muito o trabalho deles. Tenho muita alegria de participar da editora Instante, que é uma editora independente, né? Com um trabalho assim eu acho que já está alcançando um público, né, interessante. As leitoras e os leitores vão chegando pela editora e assim é muito bacana poder sentir que a gente é acolhida, né, numa empresa, enfim, né? Esse trabalho eu não me sinto sozinha, né, com a editora. Acho que essa é a parte mais importante da editora, se sentir acolhida. Mas a gente já anunciou um pouco o tema desse episódio, mas agora a gente vai falar, né, direito. Qual é o tema desse episódio? A pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: o que raios é uma escritora independente, né? A gente está no Elas na Escrita, então por isso a gente está falando sempre no feminino. Mas o que raios é isso, né? A Ana já comentou um pouco. Vou chamar de Ana, tá? Hoje. Sim. Porque é uma pergunta difícil de responder, né? E aí eu acho que também é legal a gente explicar a dinâmica nesse primeiro episódio, a gente explicar a dinâmica do podcast, né, Isa? A gente tem uma convidada aqui, mas a gente vai ter participações especiais, né? A gente está aqui no estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, mas a gente vai ter convidadas especiais também para nos ajudar sempre a responder essas perguntas que a gente está propondo. E aí eu queria começar te perguntando isso, Ana. O que raios é uma escritora independente? Para você, né? A gente joga muito você. bom, uma pergunta sem fim. Dá vontade de devolver, e eu devolvo, mas antes posso tentar. Gente, assim, desde que vocês me convidaram, eu fiquei pensando, mas como eu vou falar, né, o que é ser escritora independente? Porque eu acho, sinceramente, que é uma pergunta que eu tento me responder todos os dias da minha vida, assim. Pelo menos desde 2019 para cá, né? Que eu, assim, de fato, parei e falei, vou encarar, né, esse meu lado que estava já me transbordando, essa escritora que estava querendo sair e viver uma vida, né, independente, uma vida pulsante, que, bom, eu trabalhava com jornalismo, né, então não tinha... Eu sempre trabalhei com escrita, né, mas a ficção que vivia aqui em mim, a vontade de soltar histórias e um pouco desse meu modo de ver o mundo estava necessitando de mais tempo e espaço, né? E decidi me dedicar a isso no final de 2018, né? Saindo da redação e enfrentando os meus monstros e as minhas maravilhas, né? E eu, sinceramente, tento descobrir o que é ser escritora desde então, assim. Eu tenho muitas crises, né, em relação a isso. Às vezes eu paro e penso, bom, mas será que eu sou realmente uma escritora? E o que é ser uma escritora, né? Eu vejo que tem muito medo, tem um certa... eu nunca me senti, até então, assim, pronta ou especial, né, entre aspas, para falar que eu sou escritora, até. Para ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço. Eu sempre falava, eu sou jornalista. Aí eu, né, estava escrevendo domingo, já lançando domingo. Sou jornalista e escritora, com muita reticência, assim, para falar, né, essa segunda parte. Mas é mais baixo. Mais baixo. Ou, eu escrevo, né? Umas coisinhas aí.
E hoje eu já, assim, depois desses anos, eu já, inclusive, é um trabalho que eu faço de soltar com todas as sílabas e com muita força que eu sou escritora. Quando alguém me pergunta hoje qual é a minha profissão, o que eu faço, eu falo, eu sou escritora. E deixo o jornalista para, talvez, em um outro momento. Falo aqui porque eu, sinceramente, acho que... por mais que eu não esteja exercendo, né, a carreira, trabalhando em redação como eu estava, eu acho que o jornalismo faz, sim, parte desse meu lado também escritora, assim. Tá nesse percurso, né? Tá. É um modo de ver, né, a vida. E de narrar a vida, assim, desde que eu estava estudando, né, na Unesp, até no trabalho e depois, eu noto que há uma confluência, assim, entre meu lado ficção e meu lado jornalístico, de olhar para a cotidianidade, assim, para o cotidiano, para aquilo que a gente invisibiliza, às vezes, né? Essas personagens reais sempre me interessaram muito, né? Essas pessoas comuns, o que às vezes não ganha uma manchete, né, num jornal, num portal de notícias, mas que sempre me interessou. Eu lembro que quando eu estudava, eu gostava muito de ler a Eliane Brum, né, porque ela trazia, né, esse lado mais invisível, popular, talvez, né, de personagens que não são muito... E, para minha literatura, eu trago isso, né, e eu acho que para minha vida... A Maria Valéria Rezende, que, aliás, né, é uma das minhas musas, maravilhosa, e fez o prefácio, né, do Domingo, ela fala que, quando leu o Domingo, ela notou em mim algo que ela nota nela, que é esse modo de escrever como se fôssemos escritoras que estão na janela, né, olhando para o mundo. E isso é uma definição, para mim, que serve muito. Então, o que é para mim ser escritora, né? Assim, tempos atrás eu estava numa certa crise e eu parei um dia e falei, poxa, mas é que essa profissão, esse ofício, né? Ele exige que nós sejamos, antes de tudo, nós mesmas, né? Você precisa estar muito viva e atenta e sensibilizada para a vida, né? E para você, e estar muito... tenho voltado muito para o cuidado com o meu corpo, né, com a minha saúde mental, para eu estar cada vez mais aberta para o mundo, assim, porque não existe, né, escrita sem essa pulsão de vida, assim, sem você estar... e eu acho que ser escritora independente é você lutar contra tudo que vem, né, de fora, falando que você não pode fazer isso, que você não sabe, você não pode ocupar esse lugar, que isso não que isso não é sério, né? Às vezes eu fico assim, ninguém leva a sério isso, tipo, as pessoas sempre perguntam você escreve, mas com o que você trabalha? Você realmente faz. E a gente vai acreditando nisso, sabe? Eu acredito muito nisso às vezes, eu preciso brigar, a análise está aí para isso, né? Eu faço... para você saber que, sim, é um jeito da gente viver, né? Um jeito da gente estar, um jeito da gente ocupar, né, o mundo. E, como eu falei na introdução, fazer isso no Brasil, eu acho que é ainda mais um ato de coragem. E você tem que ser muito você mesma para se assumir, né, escritora independente. Então, para mim, eu acho que ser escritora independente é você, talvez, assumir toda a responsabilidade, o compromisso, né, de ser aquilo que está dentro da gente, acima de qualquer coisa, e contra tudo e a favor de tudo também, né? Que bonito. Tem uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, Ana, que é quando você até falou antes, eu, né, me colocava ali como jornalista e escritora via ali depois meio disfarçado. E o que mudou para você conseguir transpor isso e falar, não, sou escritora, escrevo? Porque acho que esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala com autoras que estão começando, que ainda não publicaram, vão publicar, ou ainda assim já publicaram, mas não se veem nesse lugar. Que chave que você mudou, então, para se colocar nesse espaço de, não, eu sou escritora, assim, não é que eu escrevo umas coisinhas. É curioso, né? Eu sempre tive a literatura na minha vida. Meu avô era linguista, meu avô paterno era linguista, meu pai é escritor, minha mãe é jornalista e também escreve. Ela nunca publicou, mas é uma escritora. E para mim sempre fez parte, né, esse universo, assim. E eu sempre escrevi, sempre. Assim,
tenho isso, assim, na minha vida, já em memórias, assim, de criança. Inclusive, eu lembro de uma... Eu vou roubar a palavra clariciana, mas eu me lembro da epifania que eu tive. Eu acho que eu estava na quinta, sexta série, não lembro exatamente, mas eu lembro que eu estava no colégio e uma colega minha leu uma redação dela, né, em voz alta, e eu entendi que eu podia escrever livremente, que eu não precisava escrever como as outras pessoas, que eu achava que as outras pessoas escreviam, e que eu podia escrever como eu gostaria, né? Ou seja, que existia uma possibilidade de me colocar no mundo de maneira única, né? Porque sei, naquele momento, óbvio que eu não pensei exatamente assim, mas eu falei, nossa, eu posso escrever qualquer coisa, eu posso, né? E aquilo ali eu lembro de sentir uma alegria, assim, muito estranha, né? Estrangeira, assim, veio muito. E depois disso eu passei a escrever, assim, sempre. Eu escrevia para mim, escrevia para as minhas amigas. Teve uma fase em que eu tentei escrever em versos, né? Escrever poesia. Fui brincando com isso. Sempre fez muito parte, assim, de um refúgio, uma brincadeira, um lugar de me ser mais, né? Mas, lógico, a gente vai se censurando muito, né? E eu ainda com essa questão dos meus pais, né? Eu tive que trabalhar muito na terapia para... Eu sou de uma cidade pequena, né? De Passos, e lá sempre houve isso. Ah, filha do Marco Túlio, da Arlete. Ah, lógico, escreve bem, porque sempre teve essa explicação, assim, né? Inclusive, algumas professoras chegaram a acusar, né, que eu não tinha escrito aquilo, que meus pais tinham me ajudado. Nossa. Isso foi um trauma, assim, eu tive que me desligar disso. E até me afastou um pouco desse lugar, assim, eu posso ser escritora. Eu fiquei um tempo, assim, nesse... Bom, aí eu decidi fazer jornalismo e durante a faculdade, muitos amigos meus falavam, não, você é escritora, você escreve, tipo... Dedique-se à ficção também, né? Um grande amigo meu uma vez falou, por que você não sai do curso de jornalismo e tenta letras, sabe? Tem muita jornalista que entra no curso e que gostaria de ser escritora. Mas eu não tinha... É engraçado, porque eu nunca pensei em ser escritora, assim, sabe? Nesse momento ali. E até muito, assim, recente, teve um dia que um amigo meu, grande amigo meu, falou assim... A gente estava em casa numa reunião, assim, numa conversa... E aí meu amigo falou assim, porque daqui 10 anos o fulano isso, o ciclano aqui, né? Falando assim, a Ana vai, né, lançar os livros dela. E eu fiquei chocada. E é engraçado que às vezes você tem que ouvir de fora para, né? E isso é horrível, mas aí é o quê? Até você entender, e aí você tem que se assumir, e aí você pega esse compromisso, essa responsabilidade, essa maravilha e esse horror que é ser uma escritora, né? Sim. E aí eu fui, assim, entendendo. Eu fui morar fora, né? Eu fui morar em Londres durante 6 meses. E lá eu comecei a escrever uns contos. E publicar num blogzinho, assim, na época. Isso era 2011. E aí, um dia, meu pai, né? A gente estava conversando, ele falou assim, nossa, esse conto seu é maravilhoso. Como você... E eu fiquei... Porque meu pai sempre foi muito crítico, eu sempre falo isso e ele concorda. Que ele tem esse espaço na minha vida, né? E quando ele falou isso, eu falei, nossa, então realmente eu escrevo, né? Você tem que ficar... se até ele está falando, mas para eu virar a chave, precisou de maturidade, precisou, né? Eu fiz uma pós-graduação em book publishing, né? E aí conheci editores, né? Amigos, inclusive o Silvio, né? Da editora Instante. E eu fui me entendendo, eu fiz terapia. Eu tô falando bastante de terapia hoje, gente, mas é porque, tipo, é algo que mudou, assim, para mim. E também as circunstâncias todas, né? De eu poder virar e falar, não vou mais trabalhar aqui na redação, eu vou me dedicar a isso pelas oportunidades e privilégios, assim, que a vida foi trazendo. Mas teve que ter um olhar para dentro, um olhar, assim... carinhoso, amoroso e de coragem mesmo, assim, para falar, não, agora eu vou. E foi assim, eu vou tentar escrever o Domingo, que já tinha, né, nascido
em partes, assim, lá atrás. E falei, vou tentar isso, né? E aí, bom, eu acho que eu tenho construído isso cotidianamente. Não é uma coisa que, por mais que hoje eu fale eu sou escritora, é isso que eu acho que é diário. Assim, é a construção, diária a construção. Eu acho engraçado que você falou muito uma coisa que eu acho que é muito comum nas escritoras, não só, assim, né, observando, sendo, mas até dentro dessa pesquisa também que eu fiz no mestrado, eu observei isso, que a validação externa é sempre muito importante, né? Você comentou do seu amigo, você comentou do seu pai, aí teve essa questão da escola, que não foi uma validação, foi quase uma desvalidação, né? Da sua escrita, mas você termina de um jeito muito bonito que talvez expresse o que a escritora precisa. É esquecer um pouco desse externo, por mais que ele seja importante, né? Mas voltar para dentro, né? Eu acho que é uma coisa muito mais de dentro para fora do que o contrário. E se você ficar dependendo disso, é muito mais fácil você encontrar pessoas que vão desvalidar, ou que vão duvidar, ou que vão não achar suficiente, assim, sabe? Ou nunca basta, né? Às vezes você pensa, publiquei um livro, mas não foi por uma editora grande. Mas eu não vendi X exemplares, eu não apareci em tal lugar, né? Então, tem sempre isso. Nunca vai terminar esse processo, né, de validação. Sim. Nunca. E porque você ser escritora exige que você entenda que tem uma parte silenciosa do ser escritora que ninguém fala ou que ninguém vê. E que é a maior parte do tempo. É você estar ali com aquele... Com sua angústia, né? Você está olhando ali para a beira do seu abismo, olhando para o que você quer, o que você deseja, o que você quer escrever, ou que, enfim, aí em algum momento você estará ali solitariamente escrevendo um livro, mas é uma parte que é silenciosa, é invisível, é solitária. A gente não precisa ser sozinha, né, o tempo todo, não, né, reclusa. A gente, né, enfim, mas tem essa parte do ser escritora que não é nada luxuosa, nem está aparecendo, que está sendo divulgado e que você precisa estar, assim, por isso que você tem que se fortalecer muito nesse lugar, assim, de eu sou escritora por quê? E o que tem em mim, enfim. Porque essas pessoas não vão estar lá te aplaudindo, ou, né? Não é todo momento que você está gravando podcast na biblioteca do Parque Vila Lobos. Com fone. Na maior parte do tempo é você com você mesma, sabe? E brigando aí com as suas ideias e aceitando suas ideias. E tem muita... Assim, então, se você depender de que as pessoas falem para você que você é escritora... Você não vai fazer nada. Você não vai fazer. Não vai começar nem a primeira página. Não vai, porque não cabe muito, assim. E, gente, até voltando, então, aí um pouquinho para o tema, da gente pensando o que é ser uma escritora independente. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que muitas vezes a gente pensa que a escritora independente deve ser, então, quem se autopublicou. Quem publicou ali o livro por conta própria, em casa. E eu não acho que não é só isso, né? A gente pensa em várias vertentes, eu mesma não consigo explicar ainda o que é ser essa autora independente de forma muito prática, mas acho que a gente pensa em caminhos. Então, por exemplo, a Tati. Acho que a Tati, ela consegue até colocar isso pra gente um pouco mais, de forma um pouco mais prática, porque você teve um pouco esse caminho, né, Tati, de ter tido uma parte que foi muito por sua conta, você foi atrás do edital, escreveu o edital do seu primeiro livro, mas aí você teve a parceria da editora. A Ana também, né? E a Ana também. Então, vocês duas têm um pouco esse percurso que eu acho que pode até exemplificar o que seria essa autora independente, porque vocês não se autopublicaram, mas, ao mesmo tempo, vocês tiveram um super trabalho prático feito por vocês mesmas em parceria com editoras. Como que é um pouco esse caminho? Eu acho que tem uma definição que, para mim, ela sempre me persegue, assim. Primeiro, eu queria dizer que esse episódio está super filosófico, né? A gente está entrando em questões muito profundas. Então, vou quebrar um pouco isso com uma coisa mais... né, totalmente oposta. Eu vi no Twitter uma vez, eu tinha Twitter, agora eu tô fora do Twitter, mas eu tinha Twitter. Nem é mais Twitter. Que não é mais Twitter, eu sim. tô muito analógico, caderno. Sim. Falando nome antigo, mas uma definição era até de um cara falando sobre ser escritor independente. Ele falou assim,
O escritor independente é alguém que só depende dele mesmo. E eu gosto muito dessa definição. Eu perdi, eu vou tentar encontrar, vou tentar voltar pro Twitter para encontrar, porque eu acho que esse depender de você mesmo é um pouco do que a Ana falou, de você ter um processo interno muito, muito forte, assim. Desde que eu venho falando sobre literatura, eu falo ou escrevo que, para mim, a principal chave, já que a gente está falando tanto de chave, foi entender por que eu escrevia. E eu acho que isso é importante, talvez, para qualquer escritora em início de carreira, ou até que já tenha publicado e esteja nesse rolê, nessa correria, é pensar por que você escreve. Porque eu acho que essa resposta, você sempre vai voltar para ela. Quando as desvalidações acontecerem, quando o externo nos passar a perna, ou quando as validações nunca forem suficientes, você precisa voltar para um centro que é muito seu, assim, é muito você, e entender por que eu escrevo. E essa resposta é muito individual. A minha, eu falo sempre, assim, a minha resposta é: eu escrevo para fazer sentido. E por mais que pareça muito filosófico e muito amplo, eu tenho encontrado esse sentido. Quando alguém me lê, quando eu consigo fazer um projeto envolvendo outras escritoras, quando eu pesquiso, quando eu entrevisto... Até no jornalismo, assim, né? Quando eu converso com as pessoas, quando a conversa se torna uma matéria literária para mim, faz sentido, mas principalmente nessa leitura do outro, nesse chegar a algum lugar. A Monique Malcher, que é uma escritora que a gente gosta muito, ela falou num podcast esses dias também que se você tem um leitor, você tem que ficar muito feliz, porque aquela pessoa te leu. E a gente vive numa expectativa sempre do muito, né? Como eu falei antes, a gente está sempre... de não vender o suficiente. Eu tive uma conversa uma vez com uma escritora e eu falei para ela que eu acho que a gente vive numa lógica que parece uma lógica de quando... Eu nunca casei, eu nunca fiz uma festa de casamento. Mas uma amiga minha me falou isso uma vez quando ela foi casar. Ela falou assim: eu não aguento mais a lógica do tem que. Tem que ter bem casado, tem que ter vestido, tem que ter decoração, tem que ter a rosa branca, tem que ter madrinha com a vestida da mesma cor. E eu acho que na literatura independente, às vezes a gente, apesar de ser independente, que sugere algo mais livre, a gente vive numa lógica do tem que. Parece que você tem que lançar um livro e vender X exemplares. E quando eu falo em venda, você também não pode ter uma literatura muito comercial. Você tem que ser lida por intelectuais, você tem que ser resenhada, você tem que chegar em clubes de leitura, você tem que chegar na imprensa. Nossa, gente, muito tem que. Tem que. E esse tem que, o pior, eu acho, ele não é verbalizado. Ninguém te fala isso, ninguém diz isso. Fica subentendido. Fica E todo mundo parece que se observa. Baseia. E aí você quer muito uma coisa, mas, cara, ter um leitor, fazer sentido para uma pessoa, é uma coisa muito... A Monique fala isso, né, nesse episódio. Teve gente que morreu sem ser lido, sabe? Então, a gente vive nessa lógica da exposição de hoje, das redes sociais, dessa coisa de tem que ser visto de novo, e eu acho que você escapa de uma lógica que é o seu centro, é essa resposta que eu falei, né? Por isso que eu falei dessa pergunta. E fugir um pouco do que a gente está falando, mas eu acho que é legal falar disso, porque muita gente não sabe essa resposta, sabe? Ou não parou para pensar, assim, no que significa isso. E eu acho que esse fazer sentido para mim foi o que moveu tudo que você falou. Buscar um edital, buscar o livro, mas eu acho que teve uma quebra antes, que foi: eu não preciso escrever um livro para ser uma escritora, que era uma coisa que eu acreditava, né? Era uma validação. Assim, se eu não tiver um livro... Até porque chegar para alguém e falar: eu sou escritora, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é: você escreve o quê? E qual é seu livro? Ou ela nem pergunta no singular, né? E seus livros? Nunca é um livro. Nossa, acho que a pergunta mais difícil de responder é essa: você escreve o quê? Eu travo. O quê? E assim, você pode escrever qualquer coisa, né? Até porque os gêneros, eu acho que eles não foram criados por... Eu sempre falo isso, né? Não foram criados nem por mulheres, nem para mulheres, né? Então, é muito difícil. Eu cheguei nesse clube de escrita, que é o Clube da Escrita para Mulheres, e muitas mulheres chegavam lá e diziam assim: eu não sei se eu escrevo conto ou crônica,
Eu não sei se eu escrevo prosa, mas ao mesmo tempo ela é poética. Eu Não narro sei uma se é um história, romance. mas é em verso. Então, acho que esse gênero híbrido é muito das mulheres, porque eu acho que esses gêneros não foram criados, né, pela gente, nem pra gente, nem a gente não cabe em algumas caixas. Então, eu acho que esse escreve o quê? É isso, assim, eu acho que você resumiu muito, Ana. Essa resposta fortalecida e sempre presente para você saber, né, o que dizer. E aí tem que querer muito, tem que estar observando isso sempre para você conseguir, assim, por exemplo, fazer um edital, vencer um edital. Nossa, nem me fale. Eu nunca tinha participado de um edital até, né, tentar o PROAC. Diga, eu vou dizer, eu tentei uma vez antes e não consegui, né? O PROAC, mas eu não tinha uma ideia muito sedimentada do que seria o domingo. E aí eu, né, enfim, depois que eu consegui parar com o jornalismo, né, entre aspas, e me dedicar a isso, eu consegui pensar melhor o livro e tentar o PROAC. E a gente estava até falando disso antes, né? Essa linguagem, né? A linguagem da burocracia, a linguagem mais até meio jurídica, meio, né? De um edital, foi, né? Algo assim inédito para mim e muito desafiador. E eu estava, de certa maneira, acolhida pela Editora Instante, porque eles já tinham demonstrado, né, o desejo de me publicar e até me apoiaram, né? Porque quando eu fiz o PROAC, eu precisava ter uma editora, né, parceira para a publicação do projeto. Então, a Instante já tinha abraçado o projeto. Porém, a editora independente, a escritora independente, né, eu que tive, né, que fazer o projeto, escrever o projeto, enviar o projeto, enfim, tudo isso, assim. E você ter esse acolhimento de si, do seu desejo, dos seus propósitos e, sei lá, né, o que é isso? Porque tem hora que eu falo, gente, para que isso, né? Eu vou deixar de escrever, eu não quero mais saber disso. Tendo esse trabalho Não, todo. vou trabalhar com outra coisa. Mas não consigo, né? Em algum momento volto para a escrita de alguma maneira, né? E a escrita, assim, da sua maneira mais ampla. Porque às vezes a gente fala em escrita, as pessoas já imaginam, né, a palavra ali, ou escrita aqui ou no computador. E eu acho que a escrita, ela começa muito antes disso, assim. Com certeza. Né? Então, eu percebo que estou sempre escrevendo e eu estou sempre na janela, né, olhando. Mas essa ideia de ser independente também e se autopublicar só apenas uma das maneiras, né, de você ser independente. Porque a Tati foi pela Claraboia, né, eu pela Instante. Tem tantas outras editoras, né, pequenas, né, independentes. Eu comecei pela Patuá, que é uma que super abre portas. Sim. E acho que esse é até um ponto importante. A gente fica muito nisso, mirando só nas editoras maiores e parece que essa realização só vai acontecer se vier de uma editora maior, mas às vezes é uma editora menor, que a gente chama também da editora independente, que abre as portas, que consegue convidar a gente para esse espaço, que consegue ajudar a gente a entrar nesse espaço que às vezes é tão difícil, né? E, Ana, depois que você terminar essa fala, eu queria que você até trouxesse um pouquinho. Você falou que fez uma pós em Book Publishing. Book Publisher. Eu nunca conheci alguém que fez uma pós Sim. assim. Então, acho que você podia até contar um pouquinho pra gente do que é, como foi, o que você aprendeu lá. Sim. Porque acho que esse é mais um processo desse caminho seu, enquanto autora, aprendendo mais sobre esse espaço. E olha para vocês verem, né? Tipo, como que às vezes a gente precisa das validações, ou os tem que a gente imagina que registra, que solidifica, que desenha uma escritora. Você só vai ser escritora se você publicar um livro. E você vai ser só escritora se você vender mais de não sei quantos mil exemplares e tiver não sei quantos mil seguidores e tiver... Enfim. E viver disso. Eu acho que esse é um ponto, né? Assim, aí se você faz só isso, aí todo mundo meio que estranha. Se você faz isso e outra coisa... Enfim, nunca é o suficiente. Nunca não consegue, assim, dar a dimensão do múltiplo que é, né, ser escritora no Brasil hoje. Mas, enfim... Eu não me assumia, eu não tinha saído do armário ainda como escritora. Em 2016, eu estava na redação e estava com algumas crises, né, em relação a esse trabalho.
E pensei, bom, eu queria ampliar meu horizonte. Eu sou muito curiosa. Isso aí é uma característica muito curiosa, assim. Eu gosto muito de estudar. Sempre gostei e é uma coisa que eu não deixo de fazer nunca. E aí eu falei assim, eu acho que eu tô precisando estudar alguma coisa. Eu quero, sei lá. E aí foi uma coisa meio assim, sabe? Apareceu um material, um e-mail, assim, de publicidade desse curso de pós, né? Graduação, especialização em book publishing. E eu fui olhando e falei, poxa, eu acho que eu quero entender melhor o mercado editorial no Brasil. Quem sabe, às vezes eu migro, né? Faço migro de carreira e vou para essa área, trabalho com isso. Bom, consegui entrar, deu certo e fiz o curso, que era de 1 ano e meio, né? Aos sábados. E nesse curso foi assim algo muito mais técnico, mais prático do que eu estava imaginando que seria, né? Eu fui muito pela curiosidade mesmo, né? Eu pesquisei sobre o curso tudo, mas não imaginava muito o que seria esse MBA, sei lá. Então eu tive uma dimensão de todo o processo do livro, assim. Então, desde discussões mais filosóficas e da literatura, né? Com aulas assim de história das editoras do Brasil e os escritores, isso aqui, até curso de contabilidade, né? Que é assim aquela coisa puxada, né? Eu ficava assim, putz, eu achei que eu nunca mais fosse fazendo conta e ponto de equilíbrio das vendas dos livros, sabe? Então, era um curso, assim, bem para você entender todo o processo mesmo. Para você montar uma editora. Para você montar. Tanto é que o Silvio, né? O Silvio Testa, que é o editor, né? O dono, proprietário, fundador da Instante, ele fez esse curso também. Então, assim, conseguiu, o sonho dele era montar, né, a editora dele, já tinha, né, ideia da Instante, que não se chamava Instante ainda na época, ele tinha colocado o nome de Amora, depois mudou. E eu acompanhei, né, o Silvio nesse processo, assim, de sentar e fazer, né, a Instante. Foi o nosso TCC, foi o nosso projeto, assim. Que legal. E para mim foi muito interessante, assim, e aí hoje eu entendo que já era a Ana Lisa, escritora, buscando entender, né, um mercado do qual ela faria parte. E aí, te deu vontade de fundar uma editora? Não, de jeito nenhum, gente, tá? Olha, eu até hoje falo pro Silvio, quando eu encontro o Natan Matos, né, da Moinhos, a Silvia, do Mandaré, outros editores que eu conheço, assim, eu falo, gente, vocês são loucos. Sério, tipo, é muita loucura você abrir. Assim, é maravilhoso, mas é um trabalho que eu acho que realmente as pessoas não têm noção, assim. Não tem noção. É muito complicado, sabe? Mas eu acho que conhecer a cadeia do livro, eu tenho essa identificação, assim, que foi muito importante para mim como escritora. Eu acabo trabalhando, fazendo edição, preparação de texto e tal, mas a Isa até comentou, né, que a gente tem o sonho de chegar numa grande editora, né? Tem a gente, muitas aspas, né, mas essa ideia de uma grande editora, mas é isso que chega até a gente, né? Eu sou de uma cidade que não tem livraria, gente. A minha também não tem, a cidade. Eu ia comentar isso. Nós três somos de regiões diferentes do Brasil, né? Eu vim do Sul, a Ana do Sudeste, de Passos, Minas. A Isa do Centro-Oeste, de Brasília mesmo. Capital. E a gente tem vivências muito diferentes, mas eu e a Ana, a gente é de uma cidade muito pequena, né? Passos, eu acho que do tamanho de São Lourenço. Tem 100... Hoje acho que está com 120 mil habitantes. Então, São Lourenço é muito menor, porque tem 20. Eu tinha essa vivência na cidade da minha mãe, que é de lá, mas e Luminárias também, que são lá em Minas, são cidades minúsculas. São muito porque Passos ainda para Minas não é uma cidade tão pequena, é uma cidade média, né? Tem cidades muito pequenas. Só que assim, hoje eu sei que existe uma livraria, mas gente, eu falo com algumas pessoas de lá, as pessoas nem sabem. Assim, essa livraria eu posso estar muito errada, mas eu acho que não tem meu livro lá, sabe? Sim. Chegam, às vezes, esses maiores, né? De editoras maiores. Eu acho que muita coisa religiosa, sabe? É um nicho diferente, assim. É porque são lugares também que, às vezes, precisam desse ponto de equilíbrio de vendas, e o que vende acaba sendo, né? Esses livros mais, ou às vezes, comerciais.
Mas eu sou uma leitora de biblioteca, assim, né? Então, mas mesmo assim, eu li best-seller quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal. Então, acho que tem muito também do que nos ensinaram a ser, né? Como escritora, do que a gente viu. E realmente, eu não conhecia, assim, editoras independentes. Quando eu vim para São Paulo, encontrei uma amiga esses dias, ela falou assim, eu me mudei para cá em 2011. Ela falou assim, você conheceu o Edu nessa época? Eu conheci em 2012. Eu falei, sabia que era Edu, sabia quem era o Patuá, e já era uma editora, né? Mas eu acho que esse entrar nesse mundo, que hoje eu conheço muita gente, mas eu fiquei muito tempo sem saber como um livro era feito. E a minha, não ideia ou projeção, aspiração, nada assim, mas a minha mínima noção de publicar um livro eram as editoras enormes, tipo Sim. Companhia, Rocco, Record. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu nunca vou chegar nesse lugar, sabe? Nunca, assim, é isso. Tem uma amiga também que ela falou que tão inacessível, é né? muito. Ela falou que uma vez entrou na livraria, ela falou assim, não é possível, parece que todo mundo mora no mesmo bairro. Parece que assim, todo mundo é amigo, todo mundo vai na mesma festa e tal. E tem até um texto que eu queria indicar, assim, a gente vai fazer, né, um momento de indicação, que é A Obrigação de Ser Genial, que saiu na Piauí, é de um livro que está sendo traduzido para o Brasil. Gente, eu esqueci o nome da autora. Betina Gonzalez, acho que é isso. E ela fala que ela se sentia olhando para uma festa que ela não era convidada. Como, assim, querendo ser escritora e não sendo, entre aspas, né? E eu fiz até essa relação, assim, na pesquisa, que para mim não é nem uma festa ou um bairro, é uma pracinha. É uma pracinha que tem esse mundo ali pequena, acontecendo, né? cercadinha, e você vê essa pracinha, mas você não faz parte dela. Nossa, é exatamente essa analogia. E aí, para mim, assim, ser escritora independente tá fora dessa pracinha, mas também ter uma pracinha fora dela, também tá existindo ali. Às vezes indo pra pracinha, se relacionando com ela. Pracinha, eu tô falando desse mundo, né, gente? Que às vezes é inacessível. Às vezes querendo estar, às vezes não querendo, mas sabendo que existe algo fora. Às vezes você entrega uns livros lá na pracinha. A gente entrega os livros, conversa com umas pessoas, cruza ali estão lá na lugar. pracinha. Mas existe uma vida fora da pracinha, é isso Não, que eu quero dizer. e assim, nós ainda não somos daqui de São Paulo, né? Mas estamos vivendo aqui e tal. Eu penso a enormidade, né? Quantas pracinhas, a enormidade de gente que está aí. Exato. Escrevendo, né? Inclusive, eu tenho amigos que estão escrevendo, né? No Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, né? Assim, e é muito difícil, né? É muito difícil, assim. Eu sei porque, por exemplo, o meu pai está lá em Passos, né? Enfim, e é uma das questões da vida dele, assim. Tá lá e ele se sente muito, muito, muito fora da pracinha, né? Embora ele já tenha publicado por grandes editoras, ele não vive essa, sabe, a festividade e né, esse universo e esses meus outros amigos, tipo o Febraro que está no Mato Grosso do Sul. Maravilhoso, adoro ele. E ele, Autor de Uraipuru. sim, um querido. E a Érica, também Gentili, que é uma amiga minha que está em Cuiabá. Tipo, então, são pessoas que estão escrevendo, que são incríveis, têm uma literatura assim, pulsante e estão fora. Assim, eu acho que a gente, às vezes, tem que fazer esse exercício também de lembrar que isso daqui é só uma parte do todo, assim, muito. sabe? Inclusive, a gente vai ter convidadas de fora de São Paulo, né? Pensando Do exatamente Ceará, nisso, de Sergipe, que vão falar sobre isso. Indiquei também umas pessoas que A gente são incríveis. segue as indicações, porque eu acho que literatura independente também ela é muito feita em rede, né? Com certeza. Isso. Mas Eu vejo, por exemplo, muito do próprio Centro-Oeste. A gente estava falando de regiões. E olha que eu sou de Brasília, que é a capital. E ainda assim, sempre que eu vejo, então, alguma matéria recente, alguma coisa do Centro-Oeste, são dois ou três autores que sempre aparecem em todas. Como se o Centro-Oeste inteiro tivesse dois ou três autores. totem. Inclusive, são dois ou três autores muito bons, escritoras muito boas. Inclusive, tem duas que eu gosto muito de lá, a Pauline Gualberto Torti, a Fabiane Guimarães. Mas é isso, isso. Mas é um espaço tão grande e que acaba tendo só ali 3 pessoas que você pega como ponto de destaque. Olha, são essas 3 pessoas que existem. O quanto é difícil furar essa bolha. E, novamente, eu ainda lá em Brasília, numa capital,
também lá eu demorei muito a chegar nessas editoras independentes. Eu já era uma leitora, eu já lia muito, mas eu acho que chegava para mim esses livros maiores. Tanto que a primeira vez que eu tive contato com o livro da Patois, que era de uma colega jornalista minha, publicou um livro de poemas pela Patois, eu vi aquilo, era uma colega mais ou menos da minha idade, eu sempre conto a história e até como eu publiquei. E aí eu vi esse livro e falei, caramba, é uma colega minha, jornalista, ela tem a minha idade, ela publicou um livro, eu posso publicar também. Foi a primeira vez que me deu aquele estalo. Então, como é importante também esse furar bolhas, chegar nessas outras editoras. Sim. E aí, a partir desse reconhecimento que eu tive com o livro dela, que era da Juliana Motter, que eu falei, caramba, então acho que um universo se abre a partir daqui. Porque, até então, o que eu imaginava era inacessível, né? Chegavam para mim esses livros de clássicos e editoras enormes. Sim. Eu jamais imaginei que eu poderia estar naquele espaço. Eu até citei uma frase antes que, dentro desse coletivo, eu entendi que... E a gente vai ter um episódio sobre coletivos também, mas eu entendi que eu não precisava de um livro para ser escritora. Mas ali também eu entendi que eu podia publicar um livro. Entre precisar e poder é uma mudança de verbo muito significativa. Sim. Né? Porque poder é, como a Isa falou, conhecer pessoas que são como você isso, tão fora dessa pracinha, e você fala, pô, eu posso também, né? Essa pessoa fez, como que ela fez, né? E eu acho que entender caminhos das pessoas é muito válido, né? Eu acho que essa é uma dica, assim, que eu daria. Olhe como uma pessoa que tá ali no teu rolê, que faz parte da sua vida, o que ela fez para estar ali. Peça ajuda, né? Bata na porta. Sim. Fala, e aí, como que você fez? Porque eu mesma, quando eu publiquei no edital, no PROAC, eu gosto de dar esse exemplo. Quando eu falei, vou me inscrever no PROAC. E aí tinha lá uma cláusula que era: a editora, você precisa de uma carta de aceite da editora. Isso. Eu desisti imediatamente. Nós fomos no mesmo ano do PROAC, né? Não, muitas coincidências. Sim. Eu anotei aqui. A gente passou no mesmo ano do PROAC. Eu já conhecia a Annalise, porque quando eu vi o edital do PROAC, eu vi todas as pessoas que passaram. E aí eu vi seu nome e comecei a te acompanhar. E aí, depois que você... É tipo, né, quando a gente vai em vaga de trabalho e procura as pessoas no LinkedIn. Total. Passou no vestibular e procurou. E me deram essa dica. Falaram assim, cara, se passar noite... quando eu passei, né? Falaram assim, vê as pessoas e conversa com essas pessoas. Olha que legal isso. Vai surgir muita dúvida. Sim. E aí, eu fui com você e acessei outras pessoas também. A Lilian Sais passou com a gente. A Verônica Ramalho. Então, eu fui criando aí essa rede. Tipo, o que você escreveu aqui nesse relatório? Porque como você falou... eu procurei a Mariana Brecht, porque ela tinha passado um ano antes da gente. Sim. E aí eu falei, poxa, eu preciso muito pedir ajuda. E como é importante, foi isso, eu caí ali, rede, né? E aí eu passei, fui escolhida. E eu falei, pronto. O que eu faço agora? O que eu prometi, né? Eu fiquei agora. Eu fiquei assim, e assim... Eu sou muito certinha para as coisas. E aí eu falei, gente, eu tô com dinheiro público. Eu preciso fazer esse negócio direito. E aí eu fiquei durante todo o processo, muito preocupada, assim, né? Eu fiquei com muito medo. Muito. Eu sonhei, eu sempre conto essa história também. Eu achava que eu não ia conseguir publicar o livro. Eu sonhei que o Dória, que na época pegando o dinheiro de volta. Nossa, gente, mas É porque eu era uma pressão. Eu pesquisei, se você pegar o histórico do meu Google, vai ter lá o que acontece se você não entregar o livro do prato. Ai, nossa, mas eu entendo, porque assim... E é isso, quando eu vi o edital, assim, você precisa de uma carta de aceite de uma editora, eu desisti imediatamente, eu larguei mão do edital, porque eu falei, eu não conheço uma editora. Então, ali, eu fico pensando quantas pessoas param nesse momento e falam, cara, editora? Como que eu vou conhecer alguém de uma editora? Ainda mais para escrever uma carta. Para escrever uma carta, te recomendar, enfim, aí eu desisti ali naquele momento. Hoje, essa cláusula não existe mais, o PROAC sempre muda, né, de um ano para outro. Eu acho que só foi... Bom, não sei se... Só foi no nosso ano. Eu acho que foi só no nosso ano. Porque no ano anterior não teve isso e depois... Depois também não tinha. Eu não sei se foi uma questão. Não sei. E eu sei que a minha amiga, Gabriela, chegou para mim e falou, não, a gente vai conseguir uma editora, eu conheço fulano, eu conheço... E aí foi assim que eu falei, nossa... Isso é possível, isso é possível. Existem editoras que conversam comigo, que se interessam. E aí, depois, acabei nesse processo conhecendo, nesse meio, né, do caminho, conhecendo a Clara Boia, que não tinha feito a minha carta, mas acabou publicando meu livro. Mas é um universo muito difícil de entrar. E eu acho que esse lance que a gente está falando geográfico, ele é muito importante também, mas eu acho que, às vezes, as pessoas
dão uma... Eu vou usar muitas aspas. Dão uma acomodada nisso. Eu já ouvi gente falando assim, nem para mim, mas falando assim, mas você está em São Paulo, é mais fácil. Você consegue as coisas porque você conseguiu publicar na editora tal porque você está em São Paulo. Sim, a gente tem questões, a gente está mais perto de algumas coisas e tudo mais. Mas estar fora da pracinha não é uma questão só geográfica. Você pode... Se a gente pensar em escritoras periféricas, né, que não estão no centro de São Paulo, elas também estão fora dessa pracinha. Sim, e elas estão muito. em São Paulo. Sim. Então, eu acho que tem muitas questões atravessadas e eu acho que a questão não é ficar se perguntando por que você não está na pracinha. É criar esses mecanismos e essas redes fora, de criar os próprios universos. Né? Eu acho que hoje, para você ser, né, uma escritora independente, a primeira coisa, assim, não sei se é a primeira. Primeiro é você querer, você se entender e buscar isso. E depois é você buscar pessoas, assim. É essa conexão com quem está... Com certeza. Sabe? E de se permitir essa rede. Às vezes, Sim. eu perguntava um pouco para a Tati no início, assim, vendo o processo de divulgação. Tati, como que você chegou em tal lugar? Como que foi para fazer essa assessoria? Quem você contratou para assessoria? Virar em alguma escritora mesmo que você gosta, como a Tati falou que tá com esse percurso, ali tudo na linha do bom senso, gente, é só saber conversar que dá tudo certo. E pergunta, como que você fez? Com quem que eu falo? Quem que eu contrato? Quem que eu preciso conversar? Quem que eu peço uma dica? Sim. Porque é isso que vai abrir nessa rede e vai te fazendo entender um pouco esse caminho, que a gente chega ali meio perdida ainda. Então... E não tenha, assim, seja educada, mas não tenha medo, assim. Eu cheguei para a Mari, né, que depois se tornou uma grande amiga também. A Tati eu conheci nisso. E depois outras já vieram falar comigo, sabe? Que, olha, passei... processo, né? A Sabrina fazia parte de um projeto que eu fazia de leitura de livros feministas. E aí ela passou no PROAC, ela, sabe, todo o tempo ali o que eu consegui, eu ajudei, né? Esses dias para trás eu recebi mensagem de uma outra escritora. E é isso, assim. E a gente vai criando, né? Essa rede, assim, de troca, de fofoca, de ajuda, sabe? Compartilhar De choro, de porque, tipo, vou desistir. Exato. Porque quando nós conversamos, nós nos entendemos profundamente. A gente sabe... Você está lá naquela angústia de um bloqueio criativo ou de uma dúvida sobre alguma coisa que você está escrevendo ou de um processo de começar um livro. Você, sabe, ter essa conversa com quem você sabe. Alguém que vai te entender, que não vai achar que é exagero, drama. Não, isso. Eu tenho, assim, pessoas que eu sempre tô, né, em contato, tipo, vocês e tal. A Tainá... Tainá Sais, que a gente sempre conversa também. Nossa Senhora, a gente fica ali, é uma coisa. A Érica, que eu já citei aqui. Enfim, a Mari, tipo, eu procuro algumas pessoas. Assim, o Febrário, que eu citei também. Tipo, Pontos né? de apoio. Porque a gente sabe. Sim. Né? E para quem está fora desse mundo, é muito difícil, às vezes... entender, sabe? Tornar isso concreto, o que você está sentindo. É muito difícil conversar com uma amiga minha que é advogada, por exemplo, que não vive isso. Então, eu acho que o que fica desse episódio é construa a sua rede, né? Sim. Construa... Claro, esse processo interno antes, esse centro, essa resposta, esse fortalecimento. Nossa, mas o construa a sua rede... Mas o construa a sua rede... Eu acho que, assim, construir a rede sem ter esse processo interno, como a Ana falou, também tem um processo muito solitário. Então, acho que tem que ter esse lugar quentinho, que eu falo, para se recorrer. Mas também esse construa a sua rede, eu acho que é inevitável, assim. A literatura não se faz sozinha. Porque se você não tiver você, né, antes, essa rede pode te acolher, mas ela não vai resolver, né, o drama interno. Então, mas faz parte. E é como todo trabalho, no final das contas, né, que você tem as outras áreas de fala networking, né, boa portuguesate, porque é essa rede de acolhimento, de troca, assim, que é importantíssimo. E acaba que você consegue chegar em alguns lugares que você talvez não imaginava, né, antes. Com certeza. E agora eu queria perguntar para vocês um ponto sensível desse tópico que a gente está falando de redes e de tem que... é a comparação, que eu acho que surge um pouco disso. Ia falar disso e... como que você lida com isso? Como que você não lida? Enfim, vocês, né? O que vocês acham disso?
É difícil? E em tempos de redes sociais é muito comparação complicado. é grande, exato. Por isso que eu estou insistindo, assim, loucamente aqui nessa história de converse consigo, veja o que você quer e tal. Porque, Achei que assim, você ia falar da terapia. também, Eu ia se considerar você um sinal puder... pra mim, gente, porque todo mundo fala isso. Não, Será que não é melhor não, fazer uma não. terapia? Não, Vamos Eu não fazer uma começo. campanha, terapia, Indico. Isabela. Faça Faça análise, faça uma terapia. Eu faço, às vezes, umas mensagens subliminares para Isabela. Gente, assim, eu fiz terapia um tempo, agora eu voltei fazendo análise. E é uma coisa que, para mim, por isso que eu citei tanto, porque, de fato, e ainda mais agora com a análise, e a minha analista, ela é lacaniana. E tem muito a ver com essa coisa da escrita, né? Da elaboração do sentido, que você falou de sentido. E faz muito sentido quando você se narra. Que foi uma promessa que eu fiz para mim esse ano. Eu vou me narrar mais. E ela até pediu para eu explicar melhor numa sessão. Mas o que é isso que você está falando, se narrar? E para mim essa questão de estar presente, né, de entender, porque eu tinha umas questões com o tempo, foi umas coisas minhas aí pós-pandemia que mexeram muito, mas também tem a ver com o meu processo de escrita, porque acho que para você escrever você tem que estar presença, né? Sim. E você está o tempo todo nas redes sociais, né? Porque você tem que estar, né? Porque a escritora independente, ela não pode se dar o luxo. Ela tem que se divulgar. Ela tem que trabalhar uma outra coisa. Ela tem que ser, a blogueira, né? Enfim, estar presente nesse outro ambiente. Eu tô lá, né? Eu tenho o meu canal, eu falo, enfim, tem que é ótimo. Obrigada. Mas, voltando um pouco, até pra gente não ficar nesse do tem que. A gente tava falando do tem que, esse de redes, do tem que. Eu vejo muito também, eu tenho tentado encontrar esse equilíbrio de, primeiro, eu gosto de fazer. Eu acho que nós três, e como somos jornalistas, a gente gosta de conteúdo e de vídeo, dialogar. Então, também eu encontro esse outro lado positivo, que é através dali que eu consegui encontrar leitores, pessoas, escritoras. Então, acho que é um espaço também que a gente consegue se expandir, né? Mais do que essa obrigação de ter que estar lá, acho que é um espaço possível que a gente consegue acessar mais fácil do que, por exemplo, um grande veículo. Assim, eu não vejo que, inclusive, algumas escritoras, alguns escritores têm saído um pouco, né, desse espaço. A Aline Wallack, ela saiu, agora meio que está voltando, ela também já fez muita coisa, né, na vida. Mas, infelizmente, eu acho que infelizmente e felizmente, porque esse espaço me trouxe muitas amigas como vocês e, né, enfim, eu encontrei muitas leitoras, muitos leitores. Meu livro, sabe, eu acho que muito do que meu livro rodou hoje foi porque, né, eu tenho esse contato com as pessoas. Mas, assim, um pouco você pode encontrar o seu equilíbrio. Você pode encontrar, assim... Porque eu tenho amigas muito tímidas, escritoras, que não se sentem confortáveis, né? De aparecer. Acontece. Não, sim. Então, assim... Tudo bem, você não precisa abrir um canal no YouTube, como eu fiz, né? Mas... você pode encontrar alguma maneira de você se conectar, até porque eu acho interessante eu pelo menos, gosto muito de escrever e ser lida e ter essa conexão. Esse diálogo com o leitor, né? Sim, todo dia, mas assim, estou frequentemente conversando com pessoas que me leem. Então, para mim, não tem coisa mais maravilhosa. E é a internet, as redes sociais que estão me permitindo isso. Porque são pessoas, inclusive, que não estão aqui em São Paulo, né? Estão em outros lugares. Exato. Então, acho que a gente precisa se ocupar. E existe, sim, a comparação. A comparação nossa interna, né? Senão a gente fala demais. A nossa comparação que vem de dentro e as outras comparações que as pessoas vão colocando, né? Ah, mas a tal escritora ganhou o prêmio tal. Ah, mas a tal escritora tem não sei quantos seguidores. A tal escritora vendeu não sei quantos mil exemplares. Ah, porque o lançamento do livro da tal escritora, não sei o quê. Ela vive de escrita. Sabe? Aí... Isso. E assim, eu não vou falar que eu não caio nessa. Eu caio muito. Todo mundo cai um Sim. pouco, é difícil. Tem hora que você fica super deprê. Você fala, quem eu sou, sabe? Não sirvo pra isso. Não, desiste. Tipo assim, olha lá. Olha ela, que maravilhosa, tá? Enfim. E você fica. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer como escritor independente é saber lidar com isso, né? Você, em algum momento, tipo, chegar e falar, não, tudo bem, né? E eu acho que hoje eu tenho um entendimento um pouco melhor. Tipo assim,
cada um tem seu caminho e vai ser de um jeito, e não significa que é melhor ou pior, ou sei lá. Tem dias que eu lido melhor, tem dias que eu não lido, tem dias que, enfim, você tem que... eu até me desliguei um tempo, assim, do Instagram, não por isso, mas minha cabeça estava muito cheia, pós-pandemia, não sei o quê, tipo, não dei conta. Não, falei, não dou conta disso e pronto. E eu acho que comecei a perceber, assim, quanto que também é ilusório, né? Não sei, a gente tem também uma ideia de que a gente está sendo vista e sendo querida e sendo aplaudida. E às vezes E, não, assim, gente, não vamos acreditar muito que uma reação no seu story signifique afeto, sabe? Exatamente. Eu acho que isso que você estava colocando, eu estava bem pensando aqui na resposta para a Tati, quando ela falou de comparação, que tem 2 pontos que dialogam muito. Você falou isso da comparação, e no início a gente estava conversando um pouco sobre falar com outras escritoras para entender que caminho elas percorreram. Só que eu acho que é muito importante lembrar que a gente vai tentar entender esses caminhos como caminho possíveis. Não quer dizer que a gente vai traçar exatamente o mesmo caminho. Isso eu digo até por uma experiência própria. Eu pensei muito nisso quando eu vim aqui em São Paulo. Eu conversando com algumas autoras, entendendo alguns caminhos, eu olhei e falei, tá, eu vou percorrer isso aqui. Fulana e ciclana fizeram isso, então eu vou fazer e vai dar certo. Deu muito certo para elas. E aconteceu, eu fui e percorri o primeiro, segundo, terceiro, quarto degrau. Chegou no quinto, não dependia de mim e não rolou. Eu falei, eita, e agora? Não rolou aquilo ali, era o caminho que fulano e ciclano tinham percorrido. Eu precisava daquele degrau. Então, aí eu me desesperei, que eu tinha pensado só naquele caminho. Eu falei, meu Deus, já era. Eu estou acabada. Até eu entender que não. É um outro caminho que eu vou percorrer. Eu não preciso subir exatamente os mesmos degraus que só aquela escritora fizeram. Eu posso pedir aquilo como conselho, como exemplo, como tentativa, mas eu vou descobrir o caminho que eu vou percorrer. Senão... Até porque o mercado é dinâmico, né? Muda e nem tudo depende da coisa. gente. A gente tem desejos e possibilidades, mas são muitos fatores. Mas às vezes no final daquela escadaria tem uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer, Exatamente. porque você estava subindo outra. Mas eu acho que a comparação também, eu acho que o único momento que ela é válida, eu já falei isso para algumas pessoas também, é quando ela é com a gente mesma, assim, sabe? Num sentido de melhorar, né? Não, num sentido de afeto, de se acolher e pensar assim, cara, olha como eu estava vou dar o seu exemplo, há 7 anos atrás, quando eu não me assumi escritora. Quando eu não imaginava tudo isso, quando eu não imaginava todo esse caminho. Então, assim, olha o quanto eu já conquistei com isso. Então, acho que essa comparação consigo, num sentido não como a gente faz com a gente mesma, geralmente a gente se detona e acolhe a amiga e se detona, né? Isso. Mas eu acho que se olhar como se a gente olhasse para uma amiga nossa, para esse caminho construído, né? E comparasse nesse sentido. Falar, cara, há 3 anos atrás eu não imaginava publicar um livro. Eu não imaginava passar... Enfim, nem vou falar do edital, mas eu não esperava tudo isso. Eu não esperava estar aqui no Biblioteca Parque Vila Lobos gravando um podcast. Porque era um outro mundo. Então, eu acho que essa comparação... Não é bem uma comparação, mas é observar o próprio caminho com afeto. É se narrar. Sem cobrança. É se narrar. Eu adorei essa expressão. É isso. Nossa, é isso. Assim. Eu tô pensando em várias camisetas hoje. É se narrar. Eu quero... Até eu falo, assim, que esses dias na análise, falei para minha analista que, olha que coisa, né? Primeiro eu pensava que eu tinha que publicar o livro, né? Aí eu publiquei o livro, continuei duvidando que eu fosse escritora. E aí foi passando hoje, assim, para eu chegar. Eu falei para ela, eu não sei de onde que veio tanta força que eu estou sentindo agora, assim, uma apropriação do que eu quero ser, do que eu posso, sabe? E eu falei, eu tô até com medo, porque não sei de onde que veio isso. Parece que de uma semana... O que eu vou fazer com isso? E eu escrevi recentemente um livro de contos, né? E estou estudando para o meu próximo romance, assim. Tenho uma ideia e já estou estudando para começar a escrever. O que dá muito medo. É um momento muito delicado. Mas esse livro de contos agora, no domingo, eu não conseguia falar que eu tinha um livro, nem quando ele já estava na editora sendo editado. Quando ele foi para a gráfica que eu consegui anunciar que eu
tinha um livro que seria publicado. Mas você achou que ia dar alguma coisa errada? Eu sempre ficava assim, vou esperar. Eu não deixava Ai, que nem eu minha falo e não mãe, eu não acontece. deixava minha mãe falar pras amigas, pra família, sabe? Eu falei, não, mãe, espera eu assinar o contrato com a prefeitura, com o Estado. Não, deixa eu assinar o contrato com a Estante. Não, deixa... Foi esse deixa, eu só aceitei o fato de que eu teria, sim, o livro quando ele estava na gráfica, né? Agora, esse livro de contos, sei lá, entendeu? Você já tá falando... Eu já tô falando dele, ele existe. Já é uma apropriação, assim. E isso, né, essa... eu acho que é o que vem desse negócio de falar de você querer, de você saber, e de saber que esse é o meu caminho. Eu sei que eu publiquei o Domingo em 2021, estamos em 2023, sei lá quando é que vai sair o meu segundo livro, e sei lá quando vem o terceiro. E eu sei que tem um monte de escritora aí que publica mais, né, frequentemente, tem outras que não sei o quê, vendeu Cada muito. uma no seu ritmo. Isso, exatamente. Eu falei assim, gente, esses dias eu falei assim, eu sou escritora porque eu quero e estou fazendo isso. E esse porquê é importante, né? De novo, assim, por que você está fazendo isso? Por que você escreve? Por que você se enfia nessa roda doida que nem sempre traz os resultados que você imaginava ou possíveis? É uma aposta, né? Quase. E você tem que... É a minha maneira de ter fé, talvez. Sim. Sabe, hoje, assim. Porque, por exemplo, você vai escrever um romance e fala assim, você tem que ter fé de que aquilo é muito... É uma coisa muito imaterial, é muito subjetiva, é uma coisa que não existe. Você tem que acreditar que o livro vai existir para você começar a escrever o livro. E para existir precisa de muita coisa. Para ser lido, ainda outras Não, coisas. e aí, gente, também tem uma questão da sorte, que vamos falar sobre isso, assim, sabe? Faz parte, acho que em tudo. Tem algumas coisas que não se explicam muito, sabe? E tem isso, sabe? A fé explica. Acho que estamos com mais perguntas do que respostas. Sempre. Eu olhei a hora que a gente começou a conversar e eu me esqueci, mas eu acho que a gente já conversou há bastante tempo. Olá, eu sou a Mari Pionório, eu sou poeta, escritora independente, autora do livro Saraivadas, que é um livro de poesias, lançado em 2021 pela Selim Trovoar. E que raios é ser uma escritora independente? É difícil responder essa pergunta, eu só vou falar brevemente da minha trajetória. Quando eu pensei em lançar Saraivadas, eu protelei um pouco, porque eu já tinha uma intencionalidade para o projeto e eu queria que a escolha realmente correspondesse a essa intencionalidade. Num primeiro momento, eu pensei em fazer zine, que é algo mais artesanal e realmente sozinha. Depois, eu comecei a pesquisar a possibilidade de eu mesma fazer a cotação com os diversos profissionais que são envolvidos nesse projeto de se fazer um livro, porque fazer um livro não é coisa fácil, envolve diversos profissionais, né? Envolve diversas mãos, como, por exemplo, diagramador, revisor, editor, ilustrador e assim por diante. Depois disso, eu comecei a pesquisar as editoras independentes. Me pareceu que para o Saraivadas seria a melhor opção, e de fato foi. Eu escolhi a Selim Trovoar, que é uma editora que eu já conheci o trabalho por conta de poetas e escritores que eu já acompanhava nos saraus e nos slams, porque eu venho desse lugar da literatura oral, da poesia falada, que foi, inclusive, os espaços que me deram coragem para materializar a minha poesia e jogá-la para o mundo. E, a partir daí, eu já tinha uma noção de como era o trabalho da Selim Trovoar. Então, por isso, ela foi escolhida. Porque também é importante, quando a gente pensa no livro, a gente pensa não só a questão da curadoria, da organização dos textos, da sequência dos poemas, se vai dividir em capítulos ou não, como foi o que eu fiz, e essa curadoria foi feita por mim mesma, e claro, o editor, que é o Nivaldo Brito, juntamente com o revisor, que foi o meu amigo Daniel Carvalho, também ajudaram, mas também pensar
o material que você vai utilizar, como será essa capa, que gramatura o miolo do seu livro vai ter, né? Se a gente for pensar aí no Marcelino Freire, ele sempre diz que o livro ele é um portal. Então a gente pensa o livro todo como uma obra, não é só o texto, mas é tudo que o compõe, porque tudo se conversa, tudo ali transmite aquilo que você traz na sua poesia, enfim, no seu texto. Então, a minha experiência foi essa. Espero que vocês tenham gostado e, enfim, apoiem escritoras independentes. Isso é muito importante pra gente. Obrigada e valeu. A gente falou, a gente tem, né, uma convidada master que está aqui com a gente, Annalise Soares. A gente vai ter convidadas, né, fazendo esses episódios, mas a gente também trouxe alguns livros de escritoras que estão aqui. Deixa eu... Estão presentes de alguma forma, né? Quem que você trouxe aí, tá? Maquinário Feminino e Outras Conversas, da Marina Grandolfo, pela editora Patuá, nossa amiga querida. Eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Weiami, Mulheres que Fazem Sol. Amo esse título. Georgina Sarmento e Soni Fersek, de Roraima, autoras indígenas. O Lugar, da Eni Ernaux, sou suspeita. Mas gosto muito, foi uma das referências do meu romance. Esse aqui eu adoro. Esse aqui eu ia trazer como dica, inclusive, que a gente, né, pensou em fazer as dicas, que é Escrever, da Marguerite Duras. E eu acho um livro... que chique a pronúncia. Duras. Duras, Eu gosto muito do primeiro ensaio, que eu basicamente... gosto. Eu acho que a pessoa, se Que é o quiser ler o livro Escrever, todo, né? lê só o primeiro, que tá ótimo. Sim, é verdade, o meu tá todo marcado. E é um livro lindo, assim, eu acho que ele abre muita coisa, né? Ele não é não é um livro como esses manuais de escrita, é um livro muito Íntimo. íntimo, exato. Acho que é uma boa essa é a palavra. palavra. Íntimo. É um livro íntimo. Tem esse aqui que eu adoro também. Maravilhoso, gente. Que poesia. Eu falei, cara, eu vou levar meu livro. Isabela não trouxe, né? Puxando a orelha. Gente, uma dica. Eu vou trazer o leve próximo, seu gente. livro. Não, carreguem seu Olha, livrinho. Carreguem seu livro. Tipo cartão de Não, visitas. Cartão. É. Põe na bolsa. É que ela vai mostrar no próximo dela. O próximo eu vou andar com ele por aí. É. O meu, Quando as Árvores Morrem, editora Clara Boy. Eu não citei as outras editoras, mas enfim. E isso é uma coisa, assim, o Marcelino Freire, ele fala que o melhor distribuidor de um livro é o sovaco. E eu gosto muito dessa ideia. Você põe debaixo do seu sovaco Gente, e a gente leva. tem que ter essa cara, né? E é isso, A assim, gente aprende que tem que ter. Porque senão você vai chegar e falar, Tem que. tô sem meu livro aqui. E eu acho que uma coisa que você falou... Já aconteceu comigo, de chegar num lugar e falar, nossa. E assim, era muito É, importante, né? Mas eu acho importante uma coisa que você falou, que assim, o livro ele é imaterial quando a gente escreve, e eu acho que essa materialidade do livro, quando você precisa, não precisa, mas você está num lugar e você tem essa oportunidade de mostrar o seu livro, você associa o livro ao seu rosto, a capa. E eu já passei por situações, sei lá, na Bienal do Livro em São Paulo, de estar com umas pessoas muito importantes, uma delas é amiga da Annalise, inclusive, e a pessoa falar assim, eu já vi esse Quem que é a livro. pessoa? Muito O importante. Jefferson Tenório. Chique. Eu acho que não foi o Jefferson Tenório que falou, foi eu falei com ele também. Deixa eu estava ser Ai, chique. Jefferson, ele é um querido. Gente, o Mas Jefferson Tenório tá editando meu próximo livro. Ai, gente, com a adoro Maria Helena ele. Moran. Muito tudo- feliz. A gente Parece estava um numa sonho. Eu conheci ela também recentemente, num Sonhos bar. incríveis. Maravilhoso. Não sei se a gente vai conseguir. Vamos tirar essa parte, porque a gente estava numa mesa de bar esses dias com ele. Falei, nunca na minha vida eu imaginei. Não isso. vamos tirar essa parte, eu prometi que não ia tirar nada. Não, sem edições, sem Sem cortes. censura. Mas, não, eu acho que foi a Morgana Kretzmann que eu mostrei. Ela falou assim, nossa, eu já vi o seu livro. Cara, isso eu falei, É sabe, muito assim, bacana. alguém viu, ela Sim. lembrou, enfim, eu acho que essa materialidade é importante. E também temos domingo, da Annalise Soares, nossa convidada incrível. Queridinho. E essa capa maravilhosa. A capa do domingo já é mais famosa do que eu, quero Não dizer. só a capa, mas o verso, porque o verso É lindo, é o né? verso de um bordado. E recentemente eu conheci a dona Olga, que foi a bordadeira, porque esse bordado existe, né, de verdade. E ela é a mãe da Fabiana Yoshikawa, maravilhosa, que é a capista. E, gente, ela foi lá na livraria, que ela soube que eu estaria lá, num outro lançamento da Estante, ela foi lá para me conhecer. Dona Olga, coisa mais fofa do mundo. Eu amo essa capa.
Gente, aí hoje, então, além dessas dicas de livros, eu quero deixar uma dica de filme documentário. Não sei se vai estar ainda em cartaz quando vocês estiverem assistindo, mas eu amei Retratos Fantasmas. Ai, vou anotar Então, essa dica. é lindo. É um filme documentário do Kleber Mendonça e ele fala sobre cinemas de rua no Recife, sobre a relação dele com o cinema. Ele é super Que autobiográfico, assim. Eu assisti e saí com vontade de fazer meu próprio documentário, saí filmando assim. Eu falei, é isso, gente, um dia vai rolar. Acontecer. E a gente. Eu só vou citar aqui que tanto da Annie Ernaux e o do Ra, eu não falei as tradutoras. É importante. É importante. E a da Annie Ernaux, deixa eu ver aqui. Ai, gente, devia ter na capa, né? Não tem na... Enquanto na isso, folha. A tradução é da Marília Garcia. E o escrever, a tradução é da Luciene Guimarães de Oliveira. Porque eu acho que existe esse movimento de dar visibilidade. As duas são mulheres e de dar visibilidade a tradutoras, que eu acho que é super importante. Fala dos seus, você trouxe também. esses aqui, gente, é porque, né, eu sou terrível. E aí eu trouxe o quê? 2 livros que eu ainda não li, mas que eu estou lendo, eu estou na iminência de ler. Mas isso também é ser escritora, né? É sempre ter livros para que a gente quer ler. Isso sim. Que é o Escrever é Muito Perigoso, da Olga Tokarczuk. Também tô doida para ler esse. Eu não sei falar esse sobrenome, gente, eu falo Olga. Sabe a Eu Olga? falei meio baixinho. Não sei se você Ninguém percebeu. sabe, a Olga T, gente. A Olga Olga T. Gente, e a edição é linda. Eu tenho Nossa, adorado essas edições de capas da Todavia. Eu sou uma pessoa muito que compra também pelas capas, confesso, eu adoro. E eu trouxe esse aqui também, Já ouvi falar que muitíssimo me bem. falaram muito bem, que chama A Corneta. E da Leonora. Quem gostaria de... Carrington. Isso, olha, chique. E Ai, não, talvez. Esse Não também sei. tem uma capa maravilhosa. E é isso, então, também. São minhas próximas 2 leituras, mas que foram super indicadas por amigas autoras, então acho que são bons livros. a tradução da Olga T é do Gabriel Borowski. E os tradutores, às vezes, têm uns nomes mais difíceis que o autor, né? Borowski. Que coisa. E você quer deixar alguma dica, Ana? Pô, se eu soubesse, eu traria. Mas aí eu ia querer trazer toda a minha biblioteca, né? Porque eu sou assim, né? Mas eu vou aqui, então, indicar a Maria Valéria Rezende, que falei dela, falei muito dela, falarei sempre, que é uma grande escritora brasileira viva. Eu faço muito essa campanha, sempre, né? Da gente ler. Ótima dica. Autoras Nós, vivas. que estamos aqui escrevendo nesse momento, eu gosto muito disso, a escrita contemporânea que conversa com a gente, né, de uma maneira diferente. Gosto muito de ler clássicos. Eu tenho minhas escritoras, meus escritores prediletos que já não estão vivos, mas gosto muito de, sabe, até para isso, assim, porque a gente se lê e se conversa e isso é incrível. Então, entre outras, né, gente, que eu tenho muitas, poderia citar várias, mas eu vou aqui, a Maria José Silveira, talvez, então, vou aproveitar que é minha colega de editora também, que é maravilhosa, incrível, e também uma escritora que eu acho que a gente precisa celebrar mais, sabe? Que ela tem E é do Centro-Oeste. Ótimas dicas. do Cerradão aí. É isso. Sim. E a tradução da corneta é da Fabi Sex, que é a nossa amiga também. Ah, Tá muito na fofa, Alemanha Fabi. agora. Sim. É. Gente, adorei. Então, acho que foi um ótimo primeiro episódio da temporada. Que Foi uma ótima bom. abertura. E eu preciso dizer que a Annalise está sempre nas Respirando. minhas estreias, porque no Sim. meu... A gente se conheceu pessoalmente na semana do meu lançamento, mas Foi. no meu lançamento a gente não era, tipo, amigas, né, como Sim. somos hoje, mais que amigas friends. Mas ela foi a primeira pessoa para quem eu dei o autógrafo no meu Foi. lançamento. Tava tietando lá, toda feliz. Eu lembro, nunca esqueço que ela falou isso, assim, quando eu tava escrevendo, eu tava tão nervosa, porque era a primeira Tremendo. pessoa, eu tava tremendo, e eu acho que eu não tinha materializado que eu ia dar autógrafos aquele dia, tinha tanta coisa para eu pensar, eu não pensei em nada para escrever, enfim. E eu tava escrevendo, e aí eu coloquei com amor, e aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, será que é muito com amor? Será que tinha que ser com um abraço, com carinho? O que escrever? Vamos fazer um episódio sobre isso. O que escrever? Como terminar esse dedicatório? Nossa, é importante. E aí a Annalise falou assim, com amor, sim, foi feito com amor. Ah. E eu... e aí? Eu escrevo mesmo. Depois disso, viramos amigos. Essa é a história da nossa amizade. Ai, gente, Mas- que ótimo. Mais uma vez numa estreia e é incrível. Obrigada. Isso, obrigada por ter vindo, Ana. Obrigada, Obrigada meu para quem gente. escutou a gente até aqui. Sim, porque, olha, É tem coisa aí, né? muito tricô, né? Sim, se deixar, fica o dia inteiro. Obrigada, gente. Até a É isso, próxima. gente. Até a Valeu. próxima. Um beijo.
A gravação desse episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob gestão da SP Leituras para a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.